o próximo exemplo, você tem aí um campo de duas dimensões, né, um campo vetorial no plano, onde você tem f1 2xy e f2 x² mais 3y². Perceba que a derivada parcial de f2 com relação a x vai ser, isso é constante, 0 2x, ok. E a derivada parcial de f1 com relação a y vai ser, isso é constante, derivada de y é 1 vezes 2x, 2x, então eles são iguais, tá? Então, pela proposição anterior, esse campo é conservativo, né? Porque essas derivadas parciais são iguais. Agora vamos encontrar o potencial, tá? Esse potencial é dado por f de xy igual a x² vezes y mais y ao cubo mais c. Então, a gente vai tentar encontrar esse potencial. Perceba que, usando a proposição, você determina que o campo é conservativo, mas você não tem o potencial, né? No outro método, a gente encontra o potencial para determinar se o campo é conservativo, tá bom? Então, para encontrar esse potencial, basta a gente lembrar, então, que tem que existir uma f, tal que o gradiente da f tem que ser igual ao campo vetorial que eu tenho. Então, a derivada parcial de f com relação a x tem que ser igual a 2xy, e a derivada parcial de f com relação a y tem que ser igual a x² mais 3y², tá? E aí agora é usar aquela mesma ideia que a gente usou antes. Nós vamos pegar a derivada parcial de f com relação a x, né? Vamos integrar ela para x e a gente vai encontrar uma função, e a nossa constante de integração agora vai ser uma função que depende de y. Aí a gente vai derivar essa função que a gente encontrou para y, igualar com x² mais 3y², que é a nossa f2, e encontrar, na verdade, que o nosso potencial é exatamente o que a gente tinha antes, ok? Algo muito simples de fazer, fiz aqui de uma forma mais direta, fica como exercício para vocês fecharem essas contas, tá? Existem fórmulas para se determinar o potencial, então pensa o seguinte, se você não gostou muito dessa abordagem que a gente dá, né, de integrar, depois derivar e tal, existem fórmulas para determinar o potencial de um campo conservativo, tanto plano quanto no espaço. Então você pode casar essas duas informações, pegar a proposição para verificar se o seu campo é conservativo ou não, e depois usar essas fórmulas para determinar o potencial, tá? Então, como que você vai determinar o potencial no plano? Então vamos supor que você tem um campo vetorial no R2, tá? De classe C1, tal que as funções componentes satisfazem a igualdade, ou seja, ele é um campo conservativo, tá? O potencial de f vai ser dado por essa sequência de integrais aqui, ó. Tá? Então, a integral de f1 dx mais a integral de f2 menos a integral da derivada parcial de f1 com relação a y, dy mais c. Bom, então, o que você tem que entender aqui? Você tem que entender que você tem que fazer isso aqui primeiro. Faz essa parte primeiro, e aí você calcula essa integral. E aí você calcula a integral de f1 e soma com uma constante, tá? Esse vai ser o potencial. Essa fórmula é obtida com aquela ideia que a gente resolveu os outros dois exemplos sobre o potencial do campo, tá? A gente vai ter uma fórmula muito parecida para o R3. Mas antes, vamos falar sobre um exemplo. Vamos pegar o mesmo campo vetorial que a gente trabalhou antes, né? Então a gente já sabe que ele é conservativo, ok? Vamos usar outro método então para calcular esse potencial. Então aí, ó, observa, é só você substituir, né? Você substituiu, fez aqui as suas cadeias de integral, você vai chegar exatamente no mesmo ponto. Nós temos também uma fórmula para campos conservativos no espaço. Então pega aí um campo conservativo no R3 de classe C1, se o rotacional dele for igual ao vetor nulo, ou seja, se o campo for irrotacional, então F é um campo conservativo, tá? Uma forma prática para determinar o potencial de um campo de vetores conservativo no R3, sendo as suas funções componentes F1, F2 e F3, é a seguinte. Você vai determinar primeiro uma função m de xyz, que é a integral de f1, ok? Depois você vai determinar n, que também é uma função de três variáveis, que vai ser a integral do f2 menos a derivada parcial de m, que é a função que você encontrou antes, né? Com relação a y. E aí você vai integrar isso para y, né? A integral do f1 foi para x.
Agora que você tem M e N, você vai encontrar uma nova função L, também de x, y, z, que vai ser encontrada pela integral de f3 menos a derivada parcial de m mais n que você encontrou nos passos anteriores, com relação a z, né? E aí você vai calcular essa integral para z. Fazendo esses passos, você vai conseguir funções m, n e l que vão formar o seu potencial, tá, desse campo conservativo da seguinte maneira: f de x, y, z, que é o seu potencial, vai ser m mais n mais l mais uma constante, tá? Onde c é uma constante real. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, nós temos um campo vetorial na R3, ó, f1 y cosseno de xy, f2 x cosseno de xy mais 2yz ao cubo e f3 3y quadrado z quadrado. Esse campo vetorial está definido para todos os pontos, né? E deixo como exercício você verificar que o rotacional dele é igual ao vetor nulo. Aqui faltou um igual, né? Aqui na digitação aqui faltou um igual aqui, ó. O rotacional dele é o vetor nulo, então o campo é conservativo. Então a nossa primeira função, nossa função m, vai ser a integral do f1 para x, seno de xy, tá? O nosso n2 vai ser a integral do f2 menos a derivada parcial do m para y, tá? Então você vai pegar esse m e derivar para y, então vai ser f2 menos a derivada desse para y, tá? E aí você vai ter 2yz ao cubo dy, que nos dá y ao quadrado z ao cubo como seu n, tá? E aí agora basta você encontrar o seu L, tá? E aí eu vou deixar para vocês mostrar, né, como exercício, mostrar para mim que o f3 menos a derivada parcial de m mais n com relação a z é zero. Então, o nosso L é igual a uma constante, tá? Então, o potencial é simplesmente m, n, na verdade esse aqui é o n, né? n, m, mais uma constante, mais uma outra constante. Que aí eu aglutinei essas duas constantes aqui, nesse C, tá? O K mais C1, eu aglutinei ele no C, ok? Então, aí você encontraria o seu potencial. Ah, eu consigo encontrar esse potencial fazendo igual a gente fazia antes, com aquela técnica? Consegue da mesma forma, né? Você consegue da mesma forma encontrar o potencial, tá bom? Você só vai ter um passo a mais para trabalhar, ok?